de vez em quando eu não sei por que ele fala que alguma pessoa... Aí, foi. Tá tudo certinho. Gravou, tá gravando agora. Então Tudo beleza. certo. Gente, boa tarde aí para todo mundo. Sejam todos bem-vindos aqui em mais um encontro aqui. Eu sei que esse semestre estava meio difícil por causa que a gente voltou para aula presencial, então de vez em quando falta um pouco de energia para se reunir também no Google Meet, né? Mas basicamente esse aqui seria o nosso primeiro encontro desse segundo semestre, né, desse terceiro bimestre. E aí, basicamente, nessa conversa, eu compartilhei um poema do Ricardo Reis, né, recomendado pela Vanessa, que está aqui com a gente aqui. E aí, a nossa conversa de hoje seria com base nesse poema. E aqui, aprendo para vocês, aqui a Vanessa, uma grande amiga minha aqui, amiga de faculdade, amiga de viagens também aqui, ó, que a gente já viajou para a Colômbia, né? E ainda tem umas promessas aí no futuro a gente fazer umas viagens muito loucas aí. Então a Vanessa é uma grande amigona aqui que eu encontrei na faculdade. Vocês já conheceram alguns amigos meus também da minha turma. Só que a Vanessa era amiga de faculdade, não de curso, né? Que ela se formou em psicologia e ela, como eu falei, uma grande amiga. Ela soma muito nas ideias, assim. Eu sei que vocês são cheios das ideias. Então eu acho que é um encontro bem interessante, que eu confesso para vocês que eu idealizei esse encontro basicamente com as infinitas questões que passaram nas nossas mentes na semana passada, né? Porque na semana passada vocês estavam naquele retorno, ainda, né? Estamos naquele retorno não obrigatório às aulas presenciais, e aí teve uma questão de uma paralisação dos professores por causa de uma reforma administrativa do governo, e aí logo em seguida teve a suspensão das aulas presenciais, uma incerteza se ia, se não ia, e eu vi muito nas falas de vocês uma ideia da vida, sei lá, de um momento do ensino médio que é muito importante estar sendo jogado fora, né? E é uma visão assim que eu falei, putz, é interessante fazer um papo sobre isso, é interessante a gente questionar isso. E aí combinou de no mesmo dia eu estava conversando com a Vanessa, eu nem sei por que eu estava conversando com a Vanessa, como a gente conversou, iniciou a conversa, e aí eu falei, pô, vamos tentar se reunir, né, cara? E aí, gente, foi por causa disso que eu idealizei esse encontro aqui nessa sexta-feira, beleza? E eu não sei se a Vanessa queira se apresentar aí, falar alguma coisa. Você já sabe, né? Eu sou psicóloga, me formei na mesma faculdade que o Dalmo. E depois de lá eu fui para um hospital psiquiátrico para atender. E hoje eu atendo no consultório, né, na clínica com base psicanalítica. Eu queria saber, assim, se vocês fazem terapia, se vocês... Primeiro, como que é essa relação, né, com a psicologia, o que vocês entendem sobre a psicanálise, né, se vocês têm alguma dúvida a respeito. Camille já fez... Como que foi? Como foi para vocês? Quem fez? Quem não fez? O que pensa? Para a gente poder conversar sobre essa visão, assim, do ser humano no sentido da psicanálise, da psicologia. A minha irmã é psicóloga, se formou no começo do ano. Então, você tem alguém ali na família, né? Eu vou fazer psicologia e fez... Como que é para vocês essa experiência, né, da terapia? Nunca fiz, mas acho interessante. Vocês têm curiosidade, então, né, de saber como que é. Amadureci demais, foi incrível. Legal. Eu vou explicar um pouquinho, assim, no começo, o que é a psicanálise, né? Acho que pode ser assim, não, acho que é interessante. À vontade. Porque o meu olhar embasado na psicanálise para as pessoas, né? Eu acho que toda profissão tem isso. O Dalmo, ele deve olhar para o ser humano com o conhecimento que ele tem de história. Então, ele vai chamar a atenção dele alguns aspectos mais sociais, mais históricos. E, para mim, vai chamar a atenção outros aspectos, né? Mais emocionais, também da história de vida da pessoa. Tem essa questão também, né, do investimento em dinheiro, que hoje em dia é muito elitizado mesmo, né? A terapia, infelizmente. Mas a psicanálise, ela tem como
ela tem assim como objetivo analisar o inconsciente. O que é o inconsciente? É aquilo que não é consciente, é aquilo que a gente não sabe sobre a gente, mas está muito presente na vida do indivíduo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente sente algumas coisas ou repete alguns comportamentos sem saber por quê. A gente só vê que está acontecendo tudo aquilo com a gente, mas não sabe muito bem o que acontece, o que faz a gente agir daquela forma. Então, a psicanálise, né, o analista, junto com o paciente, vai investigar, é uma investigação, para conhecer e começar a se apropriar da própria história, né, fazer escolhas mais conscientes. Então, a ideia é tornar o que é inconsciente consciente, para a gente conseguir fazer essas escolhas de forma mais saudável, né? Vocês conseguem ter exemplos, assim, de coisas que vocês fazem ou que acontece na vida de vocês, que vocês não têm explicação, mas quando vê já fez, ou já sentiu, e tem uma curiosidade de entender, vocês conseguem dar exemplos disso? Você também, dá? O que quis dizer exatamente? Vocês conseguem, assim, dar um exemplo, pode ser de uma outra pessoa, não precisa ser da vida de vocês, que parece que tem uma repetição ali, tem algo a dizer, mas não é dito, e continua atrapalhando a vida, né? Tem um empecilho ali. Vocês conseguem pensar em algo? Eu acho que não expressar sentimentos, sabe? Eu sei que eu tô sentindo isso, e eu sei que eu devo falar. Agora, quando eu vou abrir a minha boca para falar, vem algo impedindo, sabe? Aí tem muito disso. É uma coisa que em todos os meus relacionamentos, tipo, amorosos ou não, impede em muita coisa. Muita coisa. A pessoa me magoa, eu não consigo me expressar, sabe? Porque às vezes eu acho que eu vou magoar a pessoa por ela ter me magoado. Muito bizarro isso. Sim. Então, alguma coisa faz você sentir que não pode se expressar, não é, Yasmin? Que não dá para... Você não sabe muito bem o que acontece, mas te impede, né, de se expressar. Tem algumas pessoas levantando a mão. E eu só ia falar que a Yasmin roubou minha fala. Beleza, é isso aí. Vamos lá, a gente agora, é igual, o Christian levantou a mão. Fala aí, Christian. Eu também tenho esse problema que a Yasmin citou aí de expressar sentimentos, mas o meu é mais, tipo... Por exemplo, quando eu vou me expressar, tipo, eu tô sentindo a parada, tô afim de falar alguma coisa pra menina que eu tô gostando, e aí, tipo, eu vou falar, eu travo. Minha boca tá aberta, eu tô pensando, já pensei tudo que eu vou falar, tá tudo planejado, tipo, eu já planejo antes pra não acontecer isso, de travar na hora. Aí eu vou falar, eu travo. Aí, tipo, eu fico até com cara de bobo na frente da pessoa, eu começo a dar risada e tento disfarçar. Mas já aconteceu várias vezes isso comigo, nossa. É difícil mesmo, né? Você tem um desejo, mas não consegue agir, né? Você fica naquele impasse ali. É complicado mesmo. Eu tô lendo aqui que morte horrível, alguém comentou. É uma morte, né? A morte do desejo. Alguém mais? Deixa eu ver, a Isabela tá com uma levantada. Manda aí, Isa. A psicanálise é o estudo da alma e da mente. Então, sempre que a gente não consegue expressar alguma coisa disso, a gente tem um trauma no passado que está afligido no nosso presente. Por exemplo, a menina disse que ela não consegue expressar sentimentos. Em algum momento no passado dela, ela expressou e teve um trauma por causa disso. Pode ser que isso tenha acontecido, ou algum trauma, é sempre algo que tem uma ruptura, né? Tem pessoas que têm trauma de relacionamento porque os pais tiveram um relacionamento abusivo e eles se baseiam nisso. Então, quando a gente fala de psicanálise, a gente tem que pensar em diversos fatos para começar a entender a mente humana e a alma humana. Isso, como que a gente lida em relação a esses traumas também, né, Isabela? Porque eu tive uma aula com uma professora muito querida, ela chama-se Paulina Sinrotti. E ela contou, assim, que os pais dela viveram o Holocausto, né? Eles vieram de um trauma muito grande, que foi o Holocausto. E por conta disso, eles não conseguiam se expressar bem com os filhos, né? Não conseguia passar um carinho, um afeto, era tudo muito
rígido, muito tinha um bloqueio ali. E ela diz que com a análise ela foi percebendo isso e foi conseguindo se dar conta de que essa é a história dos pais e não dela. E ali foi bloqueado, né? O trauma ele foi bloqueado, não é algo que foi passado de geração. Então, também é como a gente lida com os traumas, né? Tem pessoas que um bom exemplo, eu sei que vocês não querem falar da pandemia, mas um bom exemplo é a pandemia. Não sei se vocês perceberam, mas cada um lidou de um jeito mesmo com a pandemia. Tem gente que deprimiu, tem gente que gostou, né, porque ficou em casa e já era algo da rotina, ficar em casa mesmo. Então, cada um vai lidar com o trauma de uma forma. Então, como a gente lida com os traumas também diz muito da história daquela pessoa, de como a gente vai reagir dali para frente, né? E a análise está ali para analisar isso também. Tem mais alguém que levantou a mão? Ixi, acho que só a Isabela, mas eu sabia que tinha mais gente, mas não sei. Isabela, você vai falar uma coisa? Não, acho que não. Mas tinha mais gente com mão levantada. A Júlia, pode falar, Júlia. Bem, se tratando de se expressar, eu não tenho esse tipo de problema. Antigamente eu tinha. Tipo, eu não sabia o que falar, o que fazer, então eu imitava os personagens de desenho animado que eu costumava falar, assistir. Mas eu tô mudando isso. Uhum. Você acha um jeito de conseguir se expressar, né, Júlia? A gente faz isso. A gente se expressa pelos desenhos, se identificando, né? Acho que você encontrou um caminho aí. E agora acho que é Giovana. Giovana. Eu acho que a Isabela roubou muitas minhas palavras, eu ia falar exatamente o que ela falou. Mas eu acho que, assim, por experiências que a gente teve na nossa vida, a gente, sem perceber, a gente acaba tendo receio das pessoas, sabe? Por experiências com pessoas que não foram tão legais com a gente. Então, a gente acaba criando meio que um bloqueio de conhecer pessoas novas. A gente sempre acaba falando, sendo uma meia pessoa por causa desses bloqueios. E outra coisa que eu queria falar que eu percebo muito, que eu acho que o adolescente, acho que a maioria das pessoas tem muito isso, é de ser pessoas que se importam muito com as coisas tristes do momento, sabe? Eu não sei explicar, mas por exemplo, a nossa vida é triste. Essa é uma realidade. Acho que sempre vai acontecer diversas coisas que vão abalar a gente. E às vezes a gente dá muita atenção para essas coisas que abalam. A gente não dá atenção para as coisas felizes que acontecem, sabe? Por exemplo, não sei explicar, eu perdi um emprego e eu acabo dando muita atenção para esse ponto. E nesse decorrer acaba acontecendo diversas coisas felizes, mas eu sempre fico nesse ponto fixo, entendeu? Porque eu perdi um emprego, eu não faço algo para tentar sair disso. E eu acho que eu sou muito assim, e eu acredito que tem diversas pessoas que são assim e não conseguem mudar isso. Uhum. E é muito interessante que você está falando, porque eu acho que tem tudo a ver com o poema. Acho que tudo que vocês estão falando tem a ver com o tema que eu pensei do poema que eu passei para vocês. Eu não sei se a gente escuta o restante e a gente lê e entra, talvez ouvi-los é melhor, né? Então acho que agora tem a Isabela como levantada novamente. Pode falar, Isabela. Não, eu ia dar um exemplo que as pessoas estavam falando, que a menina falou do desenho, que quando meus pais se separaram, eu estava na 6ª série, eu tinha uma professora que ela era psicanalista. Então, eu não estava conseguindo conversar com meus alunos, nem me expressar em sala de aula. Eu estava acabando perdendo muitos pontos que eles falam nota participativa por conta disso. Aí ela passou uma aula de psicanálise pra gente e eu conseguia me abrir e ser essa pessoa que eu sou hoje, falar assim nos debates por conta dela. Porque quando meus pais se separaram, eu me repreendi muito em mim. Eu não conseguia nem me expressar com minha avó, com eles mesmos. Então a psicanálise que ela passou, só a base, me abriu muito a minha mente. Me estudei muito em mim, que eu tenho que deixar essas coisas no passado e me levantar como pessoa sem me lembrar do passado. O passado aconteceu, ele está lá, mas eu tenho que prestar atenção no meu presente.
Sim. E quando você fala da psicanálise, se a gente for destrinchar assim, o que que você acha que ela fez? O que que você acha que aconteceu lá na aula dela que te ajudou? Porque ela colocou um vídeo de uma pessoa dizendo a psicanálise estuda a mente, o corpo e a alma. Aí eu já fiquei, minha alma tá um cocô. Eu vou conversar com a minha professora sobre isso. Então outras pessoas que estavam sofrendo também levantaram a mão e ela fez tipo uma roda sobre problemas pessoais. E todo mundo falou. Porque às vezes você pode ter vergonha, mas quando alguém conversa com você sobre isso, você vai desabafar. Porque, porra, você vai falar, nossa, ela tá estudando a alma e eu tô com problema com a minha alma. Eu vou conversar com ela porque eu acho que ela vai me ajudar. E foi realmente o que aconteceu. Falar realmente ajuda, então, né? O ato de falar ajuda e de nomear, né, o que está sentindo, porque às vezes os sentimentos eles ficam todos misturados, né? Eu não falar nada para minha psicóloga e falei para minha professora, porque ela passou um vídeo e eu achei a aula dela mais legal do que a minha psicóloga. Sim, sim. Mas os professores, eles têm esse papel muito importante, assim, porque eles estão o tempo inteiro com vocês. Então, a confiança, né, o vínculo, ele é muito importante em qualquer relação. A terapia é uma relação também, né? É uma relação com uma pessoa, e você vai confiando aos poucos e vai conseguindo se expressar. E o professor, ele tá ali o tempo inteiro, né? E dá esse vínculo de confiança também. Exatamente. Eu acho que quando um aluno tá começando a ir pelo ralo abaixo, que ele tá começando a desprender das aulas e tudo mais, o professor já sabe isso. Eu acho isso incrível, cara. Porque sempre que você tá fazendo uma coisa errada, você tá desprendendo da sua aula, o seu professor já tá te avaliando e já tá sabendo disso. Aí que entra quando eles começam a conversar com você, querer saber o que tá acontecendo. Então, o professor é um psicanalista, porque ele sempre tá te observando, tá sempre vendo as coisas, tá sempre, nossa, que está acontecendo com você, Isabela, que você não está vendo a aula, que você não está mais conversando igual você conversava antes comigo. Eles sempre vão perguntar. Sim, tem essa intuição e esse tato, né, Isabela, de entender que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo ali. Ele não sabe muito bem o que, mas algo está acontecendo. Sim, concordo com você. Uma coisa também que a Giovana Yasmin. falou é que é sobre a gente. Foi a Giovana que falou que, por exemplo, eu perdi meu emprego e aí eu fico triste, mesmo que aconteçam coisas felizes. Uma coisa muito bizarra é sobre isso mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente tem uma visão muito negativa de tudo. E a gente tem que ser um ser muito evoluído para colocar visões otimistas em torno disso, tá ligado? Então, tipo, tá bom, eu perdi meu emprego. Não é que eu vá ter que procurar algum motivo para, foi porque tinha que acontecer. Não, mas a gente não pode pesar toda a negatividade disso em torno da nossa vida. Só que, para a gente saber lidar com nossos sentimentos e saber ter uma visão positiva disso, meu amigo, é muita terapia. Então, tipo, querendo ou não, nós somos seres que. Nós somos muito negativos, tá ligado? Eu acho. E aí, para a gente aprender a saber lidar com a vida e saber que tem consequências e, querendo ou não, pode até ser nosso destino e etc., é muita barra. É muita coisa, né, Yasmin? Tem alguns autores, assim, que falam que viver é traumático. Porque se vocês pensarem, desde quando a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente já não tá mais confortável, né? O bebê, ele chora porque não tá mais quentinho, não tá mais recebendo alimento. Então, desde que a gente nasce, a gente já começa a ter frustração, né? Sempre vai ter frustração. E isso é muito difícil, né? Lidar com isso é muito difícil. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para você. Eu acho que essa forma de lidar com as perdas depende muito de como a gente colocou aquela pessoa ou trabalho na nossa vida. Quando eu falo isso faz sentido para vocês, como eu vou lidar com essa perda vai depender do espaço que aquilo ocupou na minha vida. O trabalho, a pessoa, o relacionamento. Faz sentido quando eu falo isso? Faz muito sentido.
Então tem um pouco de da gente conseguir também, não é pensar como eu vou administrar isso, né? Que espaço que eu vou permitir que aquilo ocupe na minha vida, que também é difícil. Tem alguém querendo sair. Entendi. Não falou que Mas são coisas que a gente pode começar a pensar mesmo, né? Que espaço que aquilo, o trabalho, a Yasmin falou, eu perdi o trabalho e é difícil lidar com isso. Que espaço que o trabalho fazia parte na minha vida, era um espaço importante, tinha uma cobrança, enfim. Eu queria que vocês pensassem sobre isso e me dessem exemplos do que vocês pensam, enfim. Eu sei que o Christian está com a mão levantada aí, mas antes do Christian falar, eu achei interessante esse ponto que você pegou, Vanessa, porque é interessante você pensar tipo, como essa coisa que a gente perdeu ocupa espaço nessa vida, não sei se a gente pode falar tipo, o valor que a gente atribuía para essa coisa, né? Um exemplo que eu tenho, que todo mundo, assim, tipo, sei lá, acho que todo mundo que eu compartilho fala que eu fiz uma pior merda da minha vida, foi porque alguns anos atrás, eu dava aula no município de São Paulo, né? E aí, o município de São Paulo tem, digamos, uma jornada de trabalho melhor, um salário melhor, e aí eu me lembro que, mas só que o ato de dar aula era um negócio que me fazia me sentir muito mal. Eu gosto muito de dar aula para o ensino médio, mas para crianças, para o ensino fundamental, sei lá, eu me vejo como um péssimo professor, eu não me sinto bem, tanto que eu acho que o ano e meio que eu fiquei lá, me sentia muito mal, eu me lembro que até acho que tive dores nas minhas costas, eu tive problemas, assim, eu tive que até passar por uma fisioterapia depois, assim, para me recuperar, porque eu me sentia muito mal, né? E hoje, quando eu falo que eu sair desse emprego, eu não tenho nenhuma, tipo, dor mental, falar assim, uou, saiu do emprego que pagava melhor. Eu não tenho nenhum, tipo, pô, dane-se, eu tô muito melhor, tô mais feliz. Mas só que todo mundo que eu compartilho essa ideia que eu saí desse emprego, eu acho interessante, porque a galera fala assim, como você saiu? Mas você não poderia ter saído, ali era muito melhor, jornada de trabalho, não sei o quê, mas eu falei, pô, eu não sei se a gente pode priorizar tantas coisas, depende das nossas necessidades também. Mas eu fico pensando assim, como hoje eu estou me sentindo muito melhor, eu vejo, sei lá, não sei se vocês têm que confirmar isso para mim, mas eu vejo que minhas aulas hoje são muito mais organizadas, de qualidade, do que quando eu dava aula no município, sabe, nas escolas do município. Uhum. E eu vejo, tipo, como eu consigo lidar tanto com pressão, com problemas de maneira muito melhor do que naquela época, sabe? Então, mesmo ter essa pressão, tipo, sei lá, com um emprego com salário, tipo, não vou falar que era o dobro, mas maior do que o que você tem atual, que vergonha, sabe? Mas eu, particularmente, pô, tô feliz. Sim, sim. Assim, se você fosse olhar para a perda financeira, né, e talvez de um status, né, da escola que é melhor, enfim, não sei como funciona. Aí talvez ocupasse um espaço muito maior na sua vida e a perda é maior também, né, quando aquilo ocupa tudo na sua vida. Agora, como você olhou para um lado do seu bem-estar, da sua autoestima, do amor a você, não foi uma perda tão grande, né? Perdeu porque cada escolhe uma renúncia, né? Se a gente escolhe uma coisa, vai renunciar a outra. Mas não é algo que te desestabilizou emocionalmente, né? Que tirou o seu chão ali. Sim, sim. E é interessante que eu queria colocar isso, mas, ó, só deixar pro Christian falar que ele até tá com o braço cansado, que ele tá um tempo aí com a mão levantada. Fala, Christian. De boa, de boa. Não, é que a minha questão sobre isso que a Vanessa falou, de pesar, né, do que a tal perda reflete na gente, e eu ontem foi dia 26, ontem, fez 9 anos que eu perdi meu pai. E ontem eu fiz uma reflexão sobre, né, porque eu lembro que na época eu tinha 8 anos de idade, e foi bem chocante. Eu lembro como se fosse ontem. Foi um domingo, eu estava acordando, indo pra missa e eu recebi a notícia. Foi muito chocante, eu fiquei chateado pra caramba. Até hoje, quando eu recordo, eu vejo fotos dele, Sim. eu me abalo com isso. Mas eu fiz uma reflexão sobre ontem, de
como eu tô melhor em relação a 9 anos atrás. Uhum, Porque sim. 9 anos atrás, pô, eu não podia ouvir falar do nome dele que eu já entrava em lágrimas. Hoje, quando eu ouço o nome dele, eu já lembro dos momentos felizes, porque a gente viajava. E, tipo assim, na época, 8 anos atrás, ele já era separado da minha mãe. Então eu só via ele a cada 15 dias. Então era só finais de semana. Então a gente passeava muito, a gente viajava muito. Era só momentos, tipo, felizes, né? Ele meio que fazia esse papel feliz e minha mãe era o mal da história, né? Ela que Uhum. brigava Eu com a era pai da vilã, né? escola. Naquela época eu tinha esse pensamento, que minha mãe era vilã, que ela tipo, era chata, que ela não gostava de mim, que só meu pai gostava de mim, que eu queria morar com meu pai, que não sei o quê. E hoje eu, já com um pouco mais velho e um pouco mais maturidade suficiente, eu percebo que aquilo que minha mãe fez era necessário para mim se tornar a pessoa que eu sou hoje, e aquilo que meu pai também fez era necessário, porque ele tinha pouco tempo para ficar comigo. Então era meio de falar, vai, eu prefiro passar mais tempo com meu filho, coisas alegres, saindo e tal, do que ficar brigando e puxando o saco por causa de lição de escola. Sim, E, sim. e essa, nossa, e esse negócio foi, voltando na questão da reflexão, eu tô muito melhor hoje. Por exemplo, ontem, meus tios, né, vieram falar comigo sobre o acontecido e tal. E tem uma tia minha que era muito ligada a meu pai. E aí eu lembro que quando meu pai morreu, meu pai tinha um pendrive cheio de fotos. E na época perguntaram para mim se eu queria essas fotos para mim, né, ver, relembrar os momentos. Aí eu falei que eu não queria na época, que eu tava muito triste, tava muito abalado, que eu preferia. E até hoje, alguns momentos, eu prefiro evitar esse assunto para não ficar meio para baixo. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar alegre, conversa, dou muita risada e tal. E aí ontem eu cheguei na minha tia, nessa mesma tia minha, e pedi para ela esse pendrive, que eu queria recordar alguns momentos que eu tive com ele, Uhum, que mesmo ele estando longe, ele tá aqui comigo ainda. sim, sim. É muito legal isso que você está falando, Christian. E eu vou te perguntar, assim, que você está falando do luto, né? Que são as perdas. E o maior luto é a gente perder alguém, né? Agora, na pandemia, a gente tá imerso em luto, né, gente? A gente perdeu a nossa rotina, pessoas, né, da família, enfim, amigos. E aí eu te pergunto, o que que você acha que aconteceu com você, que você foi conseguindo lembrar dele com saudade, né? Mais com saudade do que com um sofrimento. O que que você acha que te ajudou? Como eu disse que no começo eu falava pouco sobre, né? Preferia evitar, tipo, melhor não tocar nessa ferida, deixa de canto. Tá me machucando, mas eu prefiro deixar lá. Uma hora ela tinha esse pensamento, uma hora vai passar, passa sozinho. Não preciso conversar, discutir sobre com alguém. E aí eu lembro que na época, e até acho que até hoje eu passo com psicólogos por causa disso. Converso sempre, esse assunto sempre vem à tona. Eu falo, e tipo, muitas coisas que já aconteceu comigo foram por causa desse acontecido, né? E eu percebo que eu sou uma pessoa muito assim, tipo, quando tem uma coisa que me machuca, eu prefiro guardá-la pra mim. Tipo, a pessoa me machucou, eu guardo pra mim, não falo com a pessoa, não tipo, não pedindo desculpas, né? Não pedindo satisfação, mas deixo pra lá, guardo pra mim e sigo minha vida. E hoje, né, 9 anos depois, eu percebo que isso é horrível. Você guardar sentimento pra você é a pior coisa possível que existe. Você só fica a dor cada vez fica mais forte, cada vez mais fica pior. E você Sim. falar com outra pessoa, se expressar, falar, ó, isso me machuca, isso não sei o que, não gostei de tal coisa que você fez, olha, não faz mais isso que eu não gosto. É a melhor coisa que tem. E isso com certeza me ajudou a superar e hoje, que nem você disse, é um sentimento de saudade, não de luto. Uhum, sim. A fala é muito potente, né? Porque ela abre espaço para você elaborar aquilo que você está sentindo. Se você não fala, fica tudo dentro de você e muito confuso, né? Eu consigo. Eu vejo assim a terapia como a gente vê de fora, né? O que o paciente está passando.
Não é mais fácil quando a gente vê de fora aquilo, né? Às vezes eu falo assim para os meus pacientes, se você fosse dar um conselho para sua amiga sobre essa situação que você tá, o que você diria? Porque é isso, né? Quando a gente vê de fora, a situação ela muda completamente. Quando a gente fala para alguém, a gente abre essa possibilidade de entender melhor, né? O que eu estou sentindo, ou que saída que eu posso ir que não vai me prejudicar tanto, enfim, põe para fora mesmo. Então, acho que você diversifica ali as possibilidades, não fica uma coisa tão rígida, né? E única. Então, é muito, muito importante isso que você estava falando. E um outro ponto que eu queria colocar a respeito assim do luto é que eu acho que o que ajuda muito as pessoas a enfrentarem o luto é aos pouquinhos irem direcionando energia e aquele sentimento que era para aquela pessoa para outros lugares, para outras pessoas. É muito importante assim que a gente consiga aos poucos diversificar esses investimentos amorosos, né? Aconteceu isso comigo. Você sente que isso ajudou? Sim, sim. Esse sentimento que eu tinha pro meu pai é, tipo, incomparável com o que eu sinto com qualquer outra pessoa, mas um pedaço dele eu me aproximei mais do meu avô, do pai de pai, né? O pai do meu pai. Me aproximei muito dele, tipo, vou direto. Tipo, os 15 dias que eu ia pra casa do meu pai, eu vou pra casa do meu avô. Fico lá, troco ideia, jogo dominó com ele, com minha avó. Sim. Fico lá. E um outro pedaço, eu dou isso ao meu padrinho. E, pô, pra mim aquele cara é tudo. Tá maluco. Que legal, tá vendo? Então, assim, é claro que é incomparável, né? É um sentimento único que a gente tem para algumas pessoas, mas se a gente se abrir para a possibilidade de sentir esse amor por outras, é muito importante, né? Quando a gente fala das perdas. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista, a gente já passou agora pelas Olimpíadas, né? E aí era um maratonista que estava dando uma entrevista e ele contou que eu não sei muito bem como funciona, mas eles fazem, né, corridas para poder ir para a Olimpíada. E aí nas Olimpíadas anterior a essa ele não conseguiu ir. E aí ele perdeu o patrocínio, perdeu tudo e não conseguiu se sustentar mais da maratona. E aí ele conta que depois disso ele deprimiu, que ele começou a ter pensamentos de morte. E aí eu queria refletir com vocês aqui, né? O que vocês acham que leva uma pessoa a deprimir diante de uma perda? O que vocês acham que acontece? Assim, claro que cada história é uma história, mas se a gente pegar a história desse maratonista que deprimiu diante da perda, o que vocês acham que pode estar acontecendo ali com aquela pessoa? Deixa eu ver, acho que foi a Isabela que levantou a mão. Pode falar, Isabela. Eu acho que o maratonista ficou deprimido porque antes ele se via como um profissional, né? Uma pessoa que tava maratonando, cara. Ele se achava fitness, bodybuilder. Aí ele foi e perdeu isso. Então porque assim, a gente tem uma coisa que se chama ego. A gente sempre levanta o nosso ego lá em cima. Então ele devia estar com um ego muito grande. Aí quando ele perdeu esse emprego, o ego dele abaixou. Ele ficou triste, ele não tinha mais onde ele tá sempre com a autoestima alta. Ele não tem mais nada, ele perdeu a única coisa que tinha para levantar o ego dele. Então ele se viu como uma pessoa normal, que era isso que ele não queria ser. Uma pessoa tipo, ele olhava para as pessoas, eu não precisava, não sou igual a essa pessoa, eu sou maratonista. Aí quando ele perdeu o negócio da maratona, ele se viu sem ninguém, se viu sozinho, se viu sem profissão. E é isso que acontece com a grande maioria que está acontecendo na pandemia, porque minha mãe conhece advogados, cara, que tá perdendo emprego por conta da pandemia. Aí, tipo, a pessoa tá com o ego lá em cima, ganhando bem pra caramba, perde o negócio e se vê na merda, desculpa a palavra, mas se vê no fundo do poço. Sim, eu concordo com você. Eu acho que ele perdeu parte do ego, assim, parte não, grande parte do ego dele, né? Sim. Mas o que acontece ali? O que ele fez com esse ego dele? Que quando ele perde a maratona, ele se perde.
que vocês acham que diferencia de outras pessoas que passam pelo luto, né? Que nem o Então, Christian contou pra gente? Perdi o meu melhor amigo em 2019 por uma overdose. Na verdade, ele se auto-suicidou usando muita droga. E quando eu tinha ele do meu lado, eu tinha muito ego. Eu era muito feliz. Quando eu perdi o meu melhor amigo, eu me vi igual a esse maratonista. Perdi tudo. Porque quando você tem uma pessoa que você pode se comunicar, que você pode ter um sentimento, sabe, a mais, é muito difícil você encontrar isso hoje em dia. Porque a maioria das pessoas são falsas, são hipócritas. Às vezes ela quer que você fale para, às vezes, chegar ali na frente e contar para a pessoa, nossa, fulano tá sofrendo, você viu como ela é besta? Então, quando você acha uma pessoa para você ter um laço amoroso, um laço de amizade, é muito difícil. Aí eu perdi o meu melhor amigo, então, e eu me vi igual uma maratonista, sozinha, sem ninguém, com meu ego abalado. E o que eu tive que fazer para seguir foi a mesma coisa do Christian, falar e ter alguém no lugar dele, mas até hoje eu não consegui fazer isso, então eu não superei totalmente. Ontem mesmo eu estava lembrando que eu passei na ETEC, eu estou fazendo desenvolvimento de sistemas. E eu sempre dizia para ele, quando eu passar na ETEC, eu quero que um dia você vá me buscar para me te mostrar a escola. E eu não tenho isso mais. Não tenho como eu chegar nele e falar, nossa, vamos lá comigo para me te mostrar a escola. Então a gente tá com o ego lá em cima, teve uma perda, a gente não consegue se regenerar disso. Então, é que nem a psicanálise fala, né? Você tem que focar no seu presente, focar em você, não no passado. Mas às vezes é muito difícil isso. Então eu me sinto igual uma maratonista, sozinha, sem ninguém, e não conseguindo focar no presente, não conseguindo, sabe, seguir em frente com as coisas. Por mais que seja necessário a gente seguir, às vezes a gente vai ter uma recaída. A gente vai olhar para trás e falar, nossa, quando eu tinha essa pessoa na minha vida, era melhor as coisas. Eu tinha alguém para conversar, eu tinha alguém para estar comigo, mas aí você vê, por exemplo, o maratonista sem um emprego, ele já se viu diferente. Já se viu uma pessoa totalmente diferente. Já se viu como, nossa, eu não sou mais o mesmo. Eu acho que eu me perdi. Às vezes, quando eu tô num momento de tristeza, eu escuto aquela música do Cartola, Deixe-me ir, que eu preciso me encontrar. Por que ele fala que ele precisa se encontrar? Porque ele tá perdido, cara. Quando uma pessoa tá perdida de si mesmo, é muito pior que tá perdido no mundo, cara. Você se perde de si mesmo, meu. Você tá se desligando de si mesmo. Você tá se desligando da sua alma. Então é isso que acontece quando a gente tem uma perda, tanto de emprego, tanto emocional, tudo, a gente se perde. É igual o Dalmo falou que ele estava trabalhando no municipal e ele não estava gostando. E quando ele saiu, ele se sentiu livre. É porque ele estava perdido. Então, quando ele sai do emprego, ele se volta para fazer o que ele gosta. Então, ele se encontrou. Ele está bem com a alma, mente e corpo. Mas o maratonista não. O maratonista não encontrou um jeito dele se voltar para o corpo dele. Porque quando a gente fala sobre psicanálise, a gente está falando disso, né? Da alma. Ele não encontra um jeito para se encaixar dentro dele mesmo. E, às vezes, eu estou assim. Até vou escutar a música do Cartola para mim ver se eu me encontro. Porque realmente está sendo muito difícil a gente se encontrar em si mesmo na pandemia. A gente se vê sozinho, a gente se vê completamente diferente do que éramos antes. Ai, eu falo demais. Você falou muitas coisas importantes, né? E é muito, assim, é muito difícil se encontrar. E eu acho que a gente se perde e se encontra, né? É sempre isso. A gente vai se perdendo e vai se encontrando. Isso que é o complicado. Por exemplo, eu, às vezes, estou me olhando e eu penso, cara, como minha mente mudou, como meus ciclos de amizade estão mudando, como a minha profissão, porque eu já quis ser médica, eu já quis ser professora, eu já quis ser psicóloga, agora eu quero ser advogada. Como a profissão vai mudando. Aí eu falo para minha mãe, ela fala, mas você não cansa de ser essa metamorfose ambulante? Aí eu, não canso. Então é porque agora que eu me encontrei, eu vejo que pensar me faz viver. Sim. Logo existo. Então, se eu parar de pensar, se eu parar de falar, se eu parar de ter meu senso crítico, eu não vou ser a Isabela que eu demorei muito tempo
para me achar. Porque quando eu estava em construção para ser o que eu sou hoje, eu não tinha esse vocabulário que eu tenho agora por estar conversando. Eu não ia sentar com vocês e ia conversar. Eu ia ficar quieta, remoída. Então eu falo, é muito melhor você ser uma metamorfose ambulante, você se encontrar constantemente, do que estar perdido de si. Quando você está perdido de si, não é só problemas autoestima que você vai ter. Aí você vai procurar uma válvula de escape. Aí você vai ter envolvimento com drogas, você vai ter um relacionamento abusivo e você vai achar que você vai estar no lucro disso ainda. Ah, porque eu vou usar, desculpa a expressão que eu falo, eu vou cheirar ali um pino de cocaína e, mano, eu vou estar bem, vou estar felizão. Aí aí acaba o efeito. Aí ele vai falar o quê? Eu vou cheirar outro pino de cocaína para mim melhorar de novo minha autoestima. Entende? Como você tem que se encontrar até para você não estar doido na vida. Sim, e eu acho, Isabela, que é muito importante que a gente sempre se questione, porque é só se questionando que a gente vai de encontro com coisas que fazem sentido verdadeiramente para a gente, né? Se a gente não se questiona, se a gente, como você falou, se a gente não se torna um ser pensante, a gente vai indo pelo que o outro coloca pra gente, né? O que o outro coloca como importante. E isso adoece também, né? Adoece. E eu acho que... Meu melhor amigo, foi por isso que ele se perdeu. Porque ele estava num momento difícil. Eu falava pra ele, cara, vai se encontrar. Ele tinha um emprego, mano, ele ganhava bem. Eu falava, meu, se valoriza, meu. Você é inteligente, você é bom em português, vai fazer uma faculdade de letras, vai seguir o que você quer fazer, porque ele gostava muito de redação. Eu falava, meu, vai se dedicar no Enem, para você passar aí numa USP, Mackenzie, PUC, Unip, qualquer faculdade que for, você já vai estar no lucro do que os seus amigos são. Mas aí ele olhava para mim, não vou fazer isso. Eu posso fazer os dois. Eu falava, se você acha que você pode com os dois, quem sou eu para te julgar? Mas aí foi o que aconteceu. No dia da morte dele, ele estava com pessoas que estavam levando ele a isso, ao que eu digo precipício. Porque pessoas suicidas, elas são assim, ela tá sempre perto do seu precipício, mas ela não vê isso. Ela não vê que ela tá perdida, quase caindo do precipício. Mas aí quando ela cai, que acontece aquelas coisas de Allan Kardec, esse tipo de coisa. Que, tipo, eu acredito em reencarnação. A pessoa, ela cai do seu precipício e ela vê que tudo isso acabou. Que ela levou a morte dela a nada. Porque, meu, ele era uma pessoa jovem. Ele podia estar numa faculdade, estudando, com uma namorada mais legal. Porque ele tinha dependência emocional numa pessoa. Porque quando você, igual eu falei, você tá chegando no seu precipício, você tá aceitando qualquer coisa que tá na sua volta. Amigos que querem só te usar seu dinheiro. Porque a gente não pode esquecer de falar das drogas, porque a gente mora na periferia. A droga e a criminalidade é o que mais ronda nos jovens. E não é só menina também. Então, se encontrar, se disfarçar dessas coisas, porque ele vai olhar e vai falar, não, eu não preciso disso. Eu sou maior do que esses problemas. Eu sou maior do que a criminalidade e eu sou maior do que as drogas. Eu vou seguir reto na minha caminhada. Mas aí quando a pessoa não se encontra, né, ela tá sempre perto do precipício. O precipício é o quê? É as drogas, a criminalidade, o suicídio, o abuso, tanto psicológico, tudo. É a toxicidade pura. Eu acho que você está falando assim de... para a psicanálise, a gente sempre tem na nossa vida pulsões de vida e pulsões de morte. São duas pulsões que a gente está ali no meio. E alguns movimentos nos levam mais para essa questão da morte e outros mais para a vida. Então, por exemplo, um diabético que não pode comer doce, mas ele vai lá e come. Por algum motivo, ele está caminhando para uma coisa mais da doença do corpo, né? Que leva ele mais para o adoecimento. A mesma coisa com as drogas, né? Leva mais para um adoecimento, para uma dependência. Eu ia falar para você que a dependência, esse maratonista, por exemplo, quando eu vi a entrevista, me parecia que ele estava dependente da corrida, né? Então, toda a autoestima dele vinha dali. Ele dedicava 100% do tempo para a maratona,
o futuro dele dependia daquilo. Então, vocês veem como é exclusivo, é uma fonte única que fica como base da nossa autoestima. E aí, se você perde isso, não sobra mais nada. E a pessoa deprime, ela cai, como você falou, né, no fundo do poço, cai no buraco. Porque vem de uma coisa que é única e exclusiva. Não tem aqueles relacionamentos que se a pessoa separa, a pessoa deprime por muito tempo, né? Fica muito tempo deprimida e não consegue ver expectativa de estar com outra pessoa, porque a autoestima dela vinha daquela pessoa, era exclusiva, né? Daquela fonte. Mesma coisa com o maratonista. Então a gente tem que pensar como que a gente está lidando com com o nosso investimento amoroso. Eu vou deixar o Christian falar e aí eu continuo, vamos ver o que ele fala e a gente continua conversando. O Christian fica com muito tempo o braço levantado, né? Sim. Coitado do Christian. Ô, gente, antes do Christian falar, só vou mandar a lista de presença aqui para vocês preencherem, ok? Mas manda ver, Christian. Não, eu ia falar sobre essa questão do maratonista, que eu já, como eu acompanho assim muito de perto, mais o futebol, que é o esporte que eu curto muito, eu vejo que acontece demais essa questão que a Vanessa falou, da questão da dependência. Quando o jogador chega lá nos seus 30, 36, 37 anos, ele já começa já se aposenta, né? Porque pro futebol o tempo é muito curto, a carreira é muito rápida. E aí quando ele perde isso, ele vê que, tipo, por exemplo, muitos jogadores é assim, a carreira é muito rápida, ganha dinheiro, gasta dinheiro com coisas banais, assim, por assim dizer. E aí quando ele vê que ele perdeu aquilo, ele fica perdido. E ele entra em depressão, aí o que a Isabela falou, ele entra nas drogas, ele vai pra criminalidade, ele começa a fazer coisas que começa a destruir a imagem dele, porque um jogador de futebol, ele não é só um jogador de futebol, ele também é uma celebridade. Então ele pode parar de jogar bola, mas ele pode fazer um comercial, ele pode virar comentarista, ele pode virar apresentador, ele pode virar tanta coisa, mas com a cabeça fraca dele, que só o futebol era a base de tudo, ele acaba se perdendo. Sim, sim. É isso, né? É uma única fonte de autoestima, né? A pessoa não conseguiu diversificar. E aí fica mais difícil depois se ela perde, né? Ela se perde se ela perde aquilo. Pode falar, Isa. Eu tô tomando seu lugar aqui, viu, Dalminha? Tô mandando o povo falar. Eu tô atendendo no chat, você atende a galera no microfone. Aí eu fiquei aqui lembrando do MC Kevin, né, gente? Que eu falei do precipício. O cara tava doido nas drogas, na prostituição, em diversas coisas. E ele realmente caiu do precipício. O cara se jogou na sacada, mano. Louco de droga. A gente para pra pensar, o cara tinha tanto dinheiro, ele tinha tanta coisa pra ser uma pessoa melhor, e ele não percebeu que ele tava perdido. Agora, tipo, eu fiquei muito tempo parando. Porque eu quero ser advogada criminal e eu quero trabalhar na área de périto, né? A perícia. Eu fiquei só tentando imaginar qual é a cabeça da pessoa levar outra pessoa para trair, sendo que o cara é casado com uma advogada criminalista. Eu fiquei olhando esse caso, eu olhei, aí depois eu reli, eu falei, não, isso não é possível. A pessoa era casado, a mulher dele é maravilhosa, eu sigo ela no Instagram, eu vejo as coisas que ela fala, o meu olho chega a brilha. Aí a gente vê isso e ele trocou tudo isso por uma mera ilusão. Uhum. E eu acho que ele estava trocando sempre nas coisas por uma ilusão até ele cair no precipício. Porque ele estava se perdendo de si mesmo, do seu próprio relacionamento, da sua própria alma, da sua própria família, porque ele tinha uma filha, não era necessário ele estar traindo a mulher que ele tem, e se jogar de uma sacada porque ele tinha uma filha, né? Ele estava se prendendo disso tudo e não estava levando aos pontos básicos, que não posso fazer isso, eu tenho uma filha. Eu fiquei pensando, por que a filha dele não estava nessa viagem? Né? Porque ele viajou com a mulher e não levou a própria filha. Porque ele estava querendo ir realmente, não é nem para ficar com a filha, que não foi mesmo, nem com a mulher. Uhum. Ele estava indo para se drogar, para fazer esse tipo de coisas erradas. Aí a gente olha e pensa, mas por que ele fez isso? Porque o cara tava perdido, mano. Então, dá pra gente levantar várias hipóteses, né, com essa história. Mas eu fiquei pensando aqui que quando alguém
que é muita coisa, assim, né? Ele já tinha uma mulher e aí ele tava lá com a amante. Nada suficiente, parece, né? Cara. Não, sem contar que além dele estar com uma mulher, ele ainda tava com o cara do lado. Meu Então, Deus. um monte de, tudo desorganizado, parece, né? Mas fala muito de uma fragilidade da autoestima dele, né? Porque se nada é suficiente, se ele tem que ficar buscando sempre no outro algo para ficar bem, para se sentir bem, a gente não tá falando talvez aí de uma fragilidade dele, né? Eu não conheci o MC Kevin, mas dá para a gente levantar essa hipótese, né? Se nada é suficiente, se tudo que eu faço não é suficiente para me sentir bem, eu preciso sempre de mais, eu estou falando aqui de uma fragilidade da minha autoestima. O buraco é mais embaixo, né? Não vai ser nada do mundo que vai preencher aquilo mesmo. Eu tenho que me voltar para mim mesmo, entender o que está acontecendo comigo, porque nada que vem de fora vai preencher. Então, claro que estou levantando hipótese, não conheço a história de vida dele, nem nada. Mas dá para a gente pensar em algo assim, né? E eu queria conversar assim com vocês, porque a gente está falando aqui sobre vários assuntos, mas que tem a ver com autoestima, com cuidado, né? Com o autoconhecimento. E dentro, com a depressão, né? Com as dependências. E eu queria saber, assim, de vocês, qual é a diferença, vocês acham, e o que tem a ver amor e paixão com depressão? O que vocês... Dá pra gente fazer um link, assim? O que é amor, o que é paixão, o que isso tem a ver com depressão e autoestima? Queria que vocês imaginassem aí dentro de vocês o que é tudo isso. Podem chutar que não tem certo e errado também. A gente vai construindo juntos aqui. O amor é uma coisa boa, mas se não tratado corretamente, alguma falha pode levar a muita confusão. O amor é uma coisa boa, aí o restante cortou para mim. Pode repetir, Júlia? Acho que bem, mas acho que a Júlia falou que acho que o amor é uma coisa boa, mas ele pode se tornar uma coisa ruim se não for tratado de uma forma correta. Foi isso, Júlia? Foi, isso mesmo. Então isso aí. Pode falar, Isa. O amor, ele se torna uma coisa ruim, igual a Júlia falou, quando ele começa a ser tóxico. Quando você tem um relacionamento tóxico na base de ciúmes, intrigas, agressões, ele já não é amor. Ele já é tóxico. Porque amor não te faz chorar. Amor te faz você ser feliz, você sorrir, você ter milhares de coisas. Eu já tive um relacionamento tóxico. Eu namorei com uma pessoa por 3 anos, eu era corna. Eu via ele com uma pessoa maravilhosa, mas hoje eu vejo que ele é um merda, que eu só passei anos da minha vida que eu poderia ter feito coisas bem melhores em prol dessa pessoa. Então é isso que a gente fala do amor. Por que o amor ele é ruim? Porque quando ele está se tornando ruim, ele gera uma coisa chamada dependência emocional. Quando você tem essa dependência emocional numa pessoa, a pessoa pode estar te fazendo de tapete e você vai continuar no pé dela, lambendo o pé da pessoa. A pessoa vai estar te falando, você é um merda, você vai falar obrigado. Uhum. Então, eu te pergunto, isso é amor ou isso é paixão? Então, a paixão, ela não é a mesma coisa que o amor. Mas a paixão parece que ela é pior, né? Que ela gera mais coisas do que o amor. Porque o amor é lindo, mas a paixão, ela é... eu ia falar uma coisa, mas geralmente ela tem atrativos sexuais, se a gente for ver na sociedade mesmo. As pessoas se dizem amar, mas na verdade ela só quer, desculpa a expressão, que eu vou falar o português bem claro, comer e sair fora. O homem vai olhar para você e vai falar, eu amo você, você é linda, eu gosto muito de você. Mas na real ele só quer te usar. Aí você vai, igual no meu caso, ele tinha paixão e eu tinha amor. Muito amor, porque eu acho que não tem como você ser apaixonado por uma pessoa por 3 anos, né? É difícil isso. Então você sempre vê mulheres que estão no relacionamento de 15 anos com o cara trai ela, o cara bate nela, o cara agride ela e ela simplesmente tapa o olho dela e finge que não tá acontecendo nada. Tá na maior dependência emocional ali. Se largar o cara, parece que vai morrer. Uhum. Então tem uma diferença clara, né, entre amor e paixão.
Vocês conseguem... Me contem assim, quando vocês estão apaixonados, qual que é, que vocês sentem? Como que é a sensação? A sensação até que é boa, mas é um pouco confusa. Sim, bastante confuso, né? A gente não sofre? Sofre, Vocês sabem? mas É o melhor você sentimento começar a e amar, pode se tornar é o uma pior. tortura. É uma tortura. Mas a tortura vai ficar ainda maior se não admitir. Sim. Vocês sabem que, para quem quando tem lá Paixão de Cristo, né, que é da Igreja Católica, vocês sabem que paixão é sofrimento. Vocês sabem que significa sofrimento de Cristo. Então, paixão vem com esse peso do sofrimento, né? Paixão é passional. O que é passional? Por que a gente sofre quando a gente está apaixonado? O amor é uma dor. Pode falar, Isa. A gente sofre quando a gente está apaixonado por conta dos nossos próprios problemas, cara. Você tem uma música da Flora Matos que ela fala assim: o amor nem sempre condiz com o que o outro sente. Você tá lá criando diversas expectativas no menino, e quando na real foi o que eu disse, ele só quer te usar. Ou é o que eu tô dizendo, às vezes o menino tá tendo uma expectativa na menina também, e a menina tá pouco se fudendo pro cara. Então é por isso que a gente gera esse sofrimento, porque a gente tem muitas expectativas nas pessoas. Por isso que hoje em dia, eu namoro e eu não tenho expectativas no meu namorado. Porque se eu criar uma expectativa em alguém, eu sei que eu vou me machucar com isso. Então, eu sigo sem expectativas. A única expectativa que eu tenho é na minha vida, comigo. As minhas expectativas é o meu amor próprio. Então, eu falo, mas fulano tá te magoando. Eu olho e falo, ele tá magoando ele ou ele tá tentando me magoar? Porque eu acho que uma pessoa, para procurar magoar outra pessoa, ela tem que estar no nível baixo de amor próprio, né? Tá muito mal amada para olhar para, por exemplo, vou usar você de exemplo, Vanessa. Ele vai olhar para a pessoa, vai falar assim: eu vou lá machucar a Vanessa. Aí a Vanessa vai olhar para a pessoa e vai falar assim: pra que você vai me machucar, seu desiludido? Vai procurar o que fazer. É assim que a gente tem que amadurecer. Ter o amor, nossa, o amor ele é maravilhoso. Ter as borboletas no estômago, o trêmulos nas mãos quando vai olhar a pessoa, aquele sorriso encantado que você tem. O amor ele é lindo. Eu já fiz milhares de poemas sobre amor. Mas quando a gente tá vendo que as coisas tá desiludindo, você tem que olhar assim, falar, eu não vou me machucar. Que a outra pessoa se machuque tentando me machucar, mas eu vou me afastar. Porque a nossa saúde mental, cara, é ostentação até hoje. Então a gente tem que sempre olhar e falar, meu, não preciso disso. Eu tenho que me ter. Que ter a mim mesmo. Não posso tirar de mim. Não posso, por exemplo, perder a minha presença, me diminuir para caber em você. Às vezes a mulher tem um tamanho de um prédio e se diminui para caber numa casa 2 cômodos kitnet. De tão grande, imersa que ela se joga no amor raso. É isso que acontece na paixão. Ela é rasa. Ela não é profunda igual amor. Ela é rasa, ela é fria e ela traz o sofrimento da dependência e isso vai gerando e a gente se perde. Porque tudo a gente se perde, cara. É impressionante. Então, veja assim, você está falando assim que a paixão, ela é passional no sentido de você ficar dependente mesmo da pessoa, né? Se a gente for pensar, veja se faz sentido o que eu vou falar, e aí se vocês não concordarem, vocês me falam. Eu vejo assim, a paixão como algo mais passional e única, né? Então, quando a gente está apaixonado, dificilmente a gente vai ver defeitos na pessoa, né? Dificilmente a gente vai ver o lado real dela. A gente idealiza aquela pessoa. É muito difícil não idealizar. Quando aquilo vai se tornando amor, a gente vai vendo os defeitos também e vai tentando sobreviver a eles ou não, né? Vai vendo, aqui não dá para mim mesmo, ou vai entrando em acordos. Então, o amor, ele não é único. Eu consigo amar várias coisas. Por exemplo,
o exemplo do corredor que eu dei, do maratonista, vocês acham que ele era apaixonado ou amava a corrida? O que vocês acham? Eu não tô conseguindo ler o chat, viu, Dalminho? Eu tô Pra me lendo dar um aqui, help. tô lendo aqui, que tem umas falas interessantes aqui. Se eu puder compartilhar rapidamente aqui as falas aqui, ó. Deixa eu ver, a Camille manda aqui, ó. A gente erra em criar expectativas em cima de outra pessoa. E quando não ocorre como esperávamos, a gente se frustra. Esquecemos que só podemos controlar as nossas ações e não as dos outros, né? E aí a Júlia fala uma frase que ela inventou na cabeça dela. Às vezes, em que o amor machuca, às vezes o amor machuca mais que o ódio. A Camille mesmo responde, se te machuca, não é amor. E aí o Christian pega a poeta Marília Mendonça. Ele falou, poeta Marília Mendonça, eu me apaixonei pelo que inventei de você. Pronto, isso é paixão. A gente idealiza a pessoa, né? A gente inventa algo muito bom. Aquela pessoa tem que suprir todas as minhas expectativas, tudo que eu desejo. É algo único e passional, eu dependo. E aí o risco de, quando você perder, de deprimir não é maior quando eu deposito todas as minhas expectativas dessa forma em alguém? Não é maior? Então, alguém que fala? Nicole e Júlia. Vou deixar elas falarem, depois a gente vai conversando. Quem quer falar primeiro? Acho que é a Nicole que levantou a mão primeiro. Eu queria pegar funcionou. o gancho da Camille e perguntar, porque às vezes eu me pego pensando, será que o amor, mesmo você amar uma pessoa, você pode machucar ela? Porque às vezes eu acho isso. Eu acho que você pode amar uma pessoa, mas você machucar ela às vezes também faz parte. Porque eu acho que o amor é algo profundo, né? Você amar alguém é mais do que você amar algo bom. É você amar as qualidades e os defeitos daquela pessoa. Só isso. Sim. É querer estar ali mesmo com os defeitos, né? Porque quando a gente se encontra com outro, é outro mundo, né? A gente dificilmente vai sempre encaixar perfeitamente. Então, é abrir esse espaço para tentar lidar com essas diferenças também. Né? É mais ou menos isso que você pensou? Sim. Eu concordo. Eu acho que nas relações a gente precisa também saber lidar com as diferenças, né? Que às vezes não é um defeito para o outro, mas é para mim. Então, a gente vai ter que conversar aqui, entrar num acordo, né? Conseguir lidar com isso de alguma forma. Né? Acho que sim. Gente, espera aí que tá uma barulheira lá fora, eu já volto. Meu cachorro. Beleza, Vanessa, beleza. É que eu acho que só a Júlia levantou a mão aqui, deixa eu ver, e a Giovana pede pra gente se alguém pode especificar a expectativa no relacionamento, tipo, dar algum exemplo do que seria expectativa no relacionamento. Então, deixa eu ver, só para manter a ordem aqui, ó, qualquer coisa a gente compartilha com a Vanessa voltou. Não, eu não sei até que hora vocês podem ficar, mas eu tô falando aqui. Sim, eu sei que basicamente a gente fica uma hora e meia, se passar duas, mas por volta de 1h30. E aí, só para, eu acho que eu você não perdeu nada, que a Júlia ia falar, e a Giovana fez uma pergunta sobre especificar expectativa no relacionamento, tipo, dar um exemplo disso. Mas vai lá, Júlia, pode falar. Bem, antigamente, se baseando no que ela falou, no que a Vanessa falou antes de eu voltar, depois que eu voltei. Bem, ela perguntou como a gente se sente quando tá amando. Bem, no meu caso, eu queria agradecer a Isabela por ela ter me dado, porque o que ela falou serviu de gatilho para o que eu queria falar. Eu realmente gosto de alguém, tô gostando de alguém, mas
Com base nas experiências e decepções amorosas que eu vejo na internet, eu não crio nenhuma expectativa para cima dessa pessoa. E mesmo que ela não sinta o mesmo, isso não me afeta nem um pouco. Mas eu não perco meu tempo com rodeios. Eu já falo mesmo na cara que eu tô gostando dela. Mesmo assim, não machuca nem um pouco. E o que você acha, Júlia, que difere assim, acho que a gente sente, né, quando alguém gosta, quando a gente gosta de alguém e a pessoa não retribui, a gente sente uma perda, mas essa perda ela pode ser vista de várias formas, né? Ela pode ser sentida de várias formas. O que você acha que ajuda a sentir essa perda de uma forma mais tranquila? O que vocês acham? Bem, eu não espero que uma pessoa me respeite ou me ame, porque eu já tenho respeito e amor próprio o suficiente para ficar sozinha e me sentir bem sozinha. Uhum. Então, aí você falou um ponto muito legal, que é o amor próprio, né? Que é o amor ao próprio eu. Olha que legal isso. Então, a gente estava falando assim, que como a gente lida com as perdas, com as relações, se vai ser uma relação passional ou não, tem tudo a ver com amor a nós, né? O amor próprio, a autoestima. Então, tudo tem a ver com como a gente se vê e como a gente coloca as pessoas dentro da nossa vida. E o que vocês acham que ajuda a gente a sustentar esse amor próprio, né? Que é tão falado hoje em dia, autoestima, é um assunto tão falado, né? Hoje em dia, mas o que vocês acham que ajuda a sustentar, a investir em nós mesmos? Bem, não sei se a Isabela irá responder, mas pode falar, Isabela. A primeira coisa que eu vou responder foi a menina que perguntou para especificar o que é expectativas. Quando você cria expectativas numa pessoa, é tipo assim: nossa, eu acho que o Piá vai vir hoje me ver. Aí ele não vem. Aí você leva o cano. Aí você fica triste. Nossa, eu acho que o Piá vai me dar um presente. Aí ele não te dá um presente. Aí você vai ficar triste. Nossa, eu acho que ele gosta de mim igual eu gosto dele. Ele não gosta. Aí você já tá criando expectativas. Ah, eu acho que ele deve falar de mim pros amigos dele. Não, ele não fala, você tá criando expectativas. Então é sobre isso. Isso que é as expectativas que a gente fala. É quando a gente crê que a pessoa é uma imagem totalmente diferente do que ela é. Por exemplo, a pessoa que desgraçou a minha vida e meu psicológico se chamava Murilo. Eu achava que o Murilo falava de mim para todo mundo, igual eu falava dele. Mas não, ele não falava. O máximo que ele podia falar, nossa, aquela menina é uma louca. Entende? É sobre isso. A gente tá olhando pra pessoa falando, nossa, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é um gostoso. Isso não é paixão? A gente não está idealizando, então. Tá totalmente apaixonado pela pessoa, olhando. Mas não, ele não falava assim de você, fica tranquila. Então, a gente vê a pessoa, mas ela não é isso. O que a gente tá vendo. Isso é uma expectativa. Agora eu esqueci a pergunta que você tinha falado, professora. Qual era? Eu perguntei assim para vocês o que vocês acham que é muito importante nessa questão do amor próprio, né? De tudo isso que a gente conversou, de investir em nós mesmos. O que vocês acham que pode ajudar muito? Quando você tá investindo em uma pessoa e você vê que isso não tá dando certo, você tem que passar a investir em você. O que é investir em mim? Nossa, eu me acho feia porque o meu cabelo tá assim e eu queria ele rosa. Pinte seu cabelo de rosa se você vai se sentir bem com seu cabelo rosa. Nossa, eu me acho feia sem um piercing na sobrancelha. Bota seu piercing na sobrancelha, então. Por exemplo, tem muitas pessoas que me apontam o dedo porque eu já tenho tatuagem com 16 anos. Mas eu me acho bonita com tatuagem, cara. Eu me olhava no espelho e falava, eu não sou bonita sem uma tatuagem de rosa no meu braço, eu quero fazer. Aí quando eu fiz, parece que eu me renovei. Não, tipo, a minha mãe falou assim, não, mas isso é coisa de adolescência. Eu falo pra ela, mãe, não é. Eu só me sinto bonita com isso. Eu preciso disso pra ser bonita. Então, mas aí eu vejo que não é só eu que me sinto assim. Tem outras pessoas que se sentem também. Quando você vê uma mulher muito vaidosa, nossa, ela já pintou o cabelo 5 vezes no mesmo mês.
Mas é porque ela gosta, ela se sente bem Sim. com o cabelo. Então você tá falando da gente assumir os nossos desejos, né? Isso, a gente Eu se quero isso, então esse é um ponto muito importante. Por isso que a gente fala, a pessoa, quando ela é homossexual, ela só se sente bem consigo mesmo quando ele se assume. Mas quem é hétero também é a mesma coisa, porque é mais uma questão da alma. Você assumir a sua alma do jeito que ela é, você vai estar se amando. Você, por exemplo, você está num dia ruim. Você faz uma skincare e lava o seu cabelo e sai com seus amigos ou amigas. Você se sente bem. Você está muito triste, mas tal pessoa te chama, sei lá, para comer uma coxinha. Você senta com ela para comer a coxinha e você se sente bem. É sobre isso, você ter relacionamentos, saber lidar com os seus relacionamentos, e inclusive, que é melhor do que seu relacionamento, saber lidar contigo mesmo. Quando você aprender a lidar com você mesmo, você vai se amar. Porque as pessoas falam, ai, mas se amar, você vai estar se achando ganancioso, não sei o quê, igual uma professora falou esses dias. Que quando você se ama, você se coloca num pedestal. Não, não é assim. Porque ela estava falando que as pessoas que são ruins é porque se amam demais. Eu esqueci a palavra que ela usou. Era tipo, fulano se ama demais e ele se acha superior aos outros. Não é assim, cara. Quando você se ama saudavelmente, você vai apenas se achar bonito. Que é mais difícil a pessoa se achar bonito. Se olhar no espelho e falar, eu sou feliz com isso que eu me vejo. Entende? Ainda mais quando você é mulher. Quando você é mulher, por conta da mídia, os tabus que a gente segue, a coisa mais difícil é você se assumir do jeito que você quer ser. Por exemplo, até se a mulher falar um palavrão, a sociedade vai estar questionando, nossa, por que você fala palavrão? Você é mulher. Mas isso influencia, não tem que te influenciar em nada. Você pode ser mulher, você pode ter uma tatuagem, você pode ter um piercing, você pode raspar seu cabelo, fazer seu cabelo crescer. Depois que você raspar seu cabelo, raspar sua sobrancelha. E ninguém tem que te digitar o dedo por conta disso. Você está fazendo isso porque você quer se sentir bem. Você quer se amar. Aí você vai lá, você quer se amar. Vai lá e faz, né? Vai lá e assume. É difícil, mas é muito importante que a gente consiga assumir os nossos desejos, né? E descobrir o que a gente deseja. Acho que é um processo também, né? O que mais me identifica com isso ou com aquilo? Eu desejo isso ou aquilo? Eu acho que isso é um ponto muito importante na construção da nossa autoestima mesmo, né? O Christian levantou a mão e eu não estou conseguindo ler aqui que eu estou prestando atenção nelas falando. Eu tô lendo, mas pode falar, Christian, pode falar. Eu acho que essa questão de amor próprio, ela começa a partir do momento que você para de ligar para a opinião dos Christian, outros. você tá conseguindo ouvir, Vanessa? Tá um pouco robótico, assim, a voz dele. Você virou um robô agora. Agora melhorou? Não. Não, Desligar e ligar. eu saio e entro. Não, beleza. Enquanto você sai e entra, eu vou lendo aqui o chat aqui, ó. Que eu acho que foi a questão da Giovana, perguntou sobre o que seriam expectativas, né? E aí foi interessante umas falas aqui que surgiram, a Juliana falando sobre cada pessoa é um livro com sua história, seus motivos e razões, apenas não lemos o livro todo. A Natália fala sobre saber o que merecemos, saber nosso valor, se dedicar ao que gostamos e o que nos faz bem. E a Giovana, por final, fala, eu tenho dificuldade em separar uma coisa que se deve ter em um relacionamento e criar expectativas. Por exemplo, espero que meu namorado saia comigo, mas quase sempre o amigo vai junto e ele acha ruim se eu falar que não quero. Não sei se é expectativa minha ou isso deveria ser natural. Faque amoroso e tal. Não, mas eu acho que essa questão que você fala, Giovana, quando você quer sair com o seu namorado e tem um amigo, acho que também não tem hora que você quer sair só com o seu namorado mesmo, né? Eu acho que eu entendo essa. Mas, Christian, você estava falando aí, pode falar. O que eu estava querendo dizer... Agora tá bom, professor? Perfeito. O que eu estava querendo dizer sobre o amor próprio, eu acho que o amor próprio na pessoa começa a partir do momento que ela para de ligar para a opinião alheia. Quando a gente para de ligar para a opinião dos outros e fazer o que a gente gosta, o que faz para a gente se sentir bem, que nem, por exemplo, a Isabela falou, eu quero raspar meu cabelo e deixar crescer depois, eu quero pintar meu cabelo de rosa. Se isso te faz bem, faça. Não fica se prendendo porque os outros acham ou deixa de achar bonito ou feio as coisas.
você tá fazendo. E o mais engraçado disso que a pessoa acha, tipo, vai ficar feio. Mas quem vai fazer é você, tá fazendo no seu corpo, você que tem que tomar suas decisões, você que tem que achar bonita ou feia as coisas, não a pessoa. É impressionante isso. É o seu corpo, você que manda nele. Você fala, ó, eu quero meu cabelo rosa, você não interfere nele. A sua opinião é sua, você pode achar bonito ou feio, você pode querer fazer no seu ou não quer. Mas eu quero fazer no meu, respeito e pronto. Sim, sim. Acho que é difícil, às vezes é difícil, né? A gente leva em consideração, a gente escuta. Essa questão da expectativa, que eu queria falar para vocês que eu penso. Eu acho que é difícil a gente não criar expectativa, porque é natural, né? Eu acho que é humano que a gente espere o melhor que venha do outro. Agora, é o que a gente vai fazer com essas expectativas, né? Então, tal pessoa não fez o que eu imaginava. O que eu vou fazer com isso? Eu vou conversar, e aí conversando não resolveu, e aí você vai tomando decisões a partir daquilo. Mas é difícil a gente não criar expectativa, né? A gente sempre vai esperar alguma coisa. Se eu me inscrevi num concurso, sei lá, eu espero passar. Agora, se eu não passo, eu vou levar isso para algo fixo, né? Não tem mais o que fazer, ou eu vou conseguir remanejar, repensar, de não ter conseguido passar num concurso. Estou dando um exemplo para vocês. Mas acho que a expectativa às vezes até é boa, porque a gente vai investindo, né? A gente vai tentando. Agora, o que a gente faz com a expectativa é que pode mudar o sofrimento ou não. E isso vale também para as pessoas, né? O que elas falam sobre a gente. Às vezes a gente escuta, né? A opinião de alguém importante, alguém que a gente considera, mas eu vou sofrer porque aquela pessoa não concorda comigo ou eu vou assumir o meu desejo, né? Não é isso mesmo que eu quero, é assim que eu me sinto bem e não vou sofrer se eu fizer isso. Aí é diferente, né? A gente leva em consideração o que o outro fala, porque é alguém importante, mas consegue separar o que é o meu desejo e o que é do outro. Então, acho que é tudo uma questão da gente conseguir pensar o que a gente vai fazer com aquela informação, com o que falam sobre a gente, com que a gente cria uma expectativa, mas a pessoa não fez exatamente o que eu queria. O que eu vou fazer com isso? Vou conversar, ou não vou falar nada, e aí vou continuar esperando que a pessoa faça algo por mim, sem falar com ela. Então, o que a gente faz que vai mudar muito o sofrimento ou não daquela situação. Né? Não sei se vocês concordam, mas eu tenho um pensamento um pouco assim em relação a isso, né? Vanessa, se eu puder complementar, eu achei a sua fala muito interessante. Eu acho que tiveram falas de algumas pessoas aqui falando, tipo, eu não crio expectativas, né? Mas eu acho, pegando uma perspectiva muito minha, eu acho que criar expectativas é uma coisa muito da nossa vida, sabe? Eu acho que criar expectativas é essencial. Eu penso até que nesse momento, não é nem nos coibir de criar expectativas, mas aí é no momento da gente lidar com possíveis fracassos, né? Lidar com possíveis coisas negativas. Né? E eu acho que uma das coisas que a gente mais aprende na vida, assim, é lidar com fracassos, né? Que a vida a gente pode resumir que é muito mais fracasso do que vitórias. Né? Mas é aprender a lidar com isso e aprender a ver essas coisas como um momento de aprendizado, um momento de explorar um outro eu, tentar criar um outro você, ter uma perspectiva nova no mundo, e eu acho que a gente deve sempre ter expectativas. Eu sei que eu estava falando com o Nômade esse dia, eu acho que aqui a galera conheceu que ele, não sei se estava todo mundo no dia, mas o professor Thiago, que ele apareceu aqui em uma outra aula, eu estava conversando com ele esses dias, ele falou, Dalminho, já perceber que a gente está há 7 anos como professor? Eu falei, uou, 7 anos? Quanto tempo? Eu fiquei impressionado, porque eu não tinha notado. Então, mesmo tendo 7 anos como professor, eu acho que eu estou, 2017, 18, 19, 20, 21, estou 4 anos no Kennedy, ainda assim, mesmo tipo, tendo esse cotidiano, eu crio expectativas para a minha aula, eu crio expectativas constantemente. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu vejo, a galera conseguiu ir além das expectativas que eu tinha, a galera conseguiu pegar esse assunto. Ou quando eu entro em sala de aula, eu vejo, essa sala não participou legal,
Não sei se foi uma aula, sei lá, depois do intervalo, que a galera tá mais agitada, tá mais dispersa. Então, aquela coisa, é interessante saber lidar com as nossas expectativas e com esses fracassos ou sucessos, né? Mas eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Vocês podem discordar tranquilamente de mim, mas eu acho que é extremamente importante a gente ter expectativas, porque criar expectativas meio que faz um F5 no nosso, não sei se todo mundo entende F5, mas atualiza um pouco do nosso cotidiano, a gente sai um pouco de uma rotina muito mecânica e automática, né? E só para finalizar a fala, mandando aqui novamente a lista de presença. E aí entra o que o Christian falou, a Isa e algumas outras pessoas, de conseguir, para lidar com essas frustrações, de às vezes pedir ajuda, né? De às vezes encontrar esses espaços que auxiliam a gente a lidar com essas frustrações, né? Acho que isso também é muito importante. Mas é isso, a gente vai criar expectativa, às vezes vai se frustrar, às vezes vai falar, olha que legal, deu certo, e vamos aprendendo, né? Amadurecendo como diante das vivências, né? A vida ela vai ensinando também. Às vezes a gente pode evitar situações. Então, por exemplo, eu saí, a Isa falou muito de relacionamento abusivo, né? Eu saí de um relacionamento abusivo, não foi uma experiência legal. Eu posso aprender com essa relação e fazer escolhas diferentes, né? Isso é algo que pode ficar registrado. E aí as expectativas vão mudar, porque eu estou numa relação diferente, né? Então acho que a gente pode ir vivenciando e aprendendo com essas vivências também, internalizando isso. Acho que pode ir por esse caminho um pouco. Enfim. E aí eu acho que só completando também uma fala que foi falado, acho que no início, eu não sei, esqueci por quem, porque eu não anotei, mas é uma coisa, é um episódio, meu lado nerd sempre falando muito alto aqui, do episódio da série Doctor Who, que eu não sei se todo mundo vê a série ou sabe um pouco da série, mas Doctor Who é não sei como definir, mas ele é um grande viajante no tempo, né? E aí tem um dos episódios que é muito interessante, que ele viaja para o momento, acho que ele vai estar para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? E ele está lá conversando com uma uma mulher que mora ali na Alemanha, nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E ela fala, uou, como você pode ser um viajante no tempo? Como assim? Vai ter futuro depois disso daqui? Como assim? Não faz sentido. Aí ele pega e fala, uou, vocês humanos gastam muito tempo pensando no como pode dar errado, o apocalipse, o fim do mundo, mas vocês têm que gastar um pouquinho de tempo e falar assim, pô, talvez pode dar certo. E eu acho que, por exemplo, não vou falar que a gente está vivendo uma Segunda Guerra Mundial, mas vocês nesse momento assim de pandemia, de quarentena, de incerteza de aulas, aulas presenciais ou não, muitos de vocês podem ter perdido pessoas próximas também por causa da pandemia. Então como é que você cria uma expectativa boa de futuro? É bem difícil. E eu acho que é interessante a gente tentar nos desafiar. Não sei se é um termo bom para isso, mas é tentar nos desafiar a pensar que talvez a gente possa ter um futuro legal, talvez a gente possa experimentar coisas novas, criando expectativas sobre o futuro desse mundo. Talvez, sei lá, principalmente a galera que está no terceiro ano aqui, né? Que está nesse momento, vestibular, um monte de inscrição de vestibular, eu tenho que prestar a prova, eu tenho que saber de tudo. Eu acho que a Vanessa e eu, a gente viu muito disso, né? Quando a gente fez o vestibular da Unesp, né? E aí se você para ligar qualquer jornal falando sobre como a educação está, diversos dados de que o Enem nunca teve tão poucos inscritos, a gente vê dados, por exemplo, de que vão precisar de anos para esse déficit educacional ser recuperado. Então, quando você vê esse panorama, você fala assim, uou, cara, você vê como muitas pessoas estão desiludidas do ato de se inscrever no Enem, né? E não tem uma autoconfiança, né? Mas eu peço para a gente aqui, todo mundo aqui, se desafiar, criar expectativas, tentar construir coisas para a gente tentar fazer algo alternativo e não somente seguir no automático, seguir no mecânico e achar que o
o mundo o futuro já está escrito, né? Eu estava lendo outro dia uma reportagem que eu achei muito interessante, que era um movimento contra o apocalipse, né? Acho que era uma matéria do El País. E aí falava de cientistas, de escritores, diversos intelectuais, que eles falavam basicamente isso: o futuro não está escrito. Se a gente achar que o futuro já está decidido, muita coisa ruim vai acontecer. A gente precisa ver o futuro como algo que ainda vai acontecer a partir das nossas ações hoje. Então, nesse momento, a gente se conhece como um agente, a gente conhece nosso potencial, um agente histórico, e pode fazer coisas independentemente desse presente negativo. Então, eu convido vocês aqui a criar expectativas. Criar expectativas, tentar se autodesafiar na medida do possível, né? E eu acho que eu já falei demais aí. Só queria compartilhar aqui, galera no chat conhece o Dr. Who, então é nóis. E a Giovana falou que tinha perdido muita vontade por essas notícias. Às vezes ser informado é uma tortura, às vezes ser bem informado é algo ruim, né? Às vezes é a contradição, às vezes ser bem informado faz mal, né? Reconheço isso, e eu acho que por causa disso eu estou há alguns anos sem ver TV, eu confesso isso para vocês. Mas, Vanessa, se quiser falar alguma coisa aí? Não, eu concordo, acho que é isso, né? Criar expectativa é do humano e é bom, mas também a gente pode se frustrar, mas se a gente se frustrar lá na frente, aí repensa, né? E vai criando alternativas aí de como reelaborar um novo plano. Acho que esse ano a gente se frustrou muito, né? O ano passado, foi um ano de muita perda, muita frustração. Acho que o nosso psíquico já está no limite mesmo, é muito difícil, mas a gente também conseguiu criar espaços muito potentes, como esse aqui, de encontros, né? De começar a falar mais sobre saúde mental. Uma coisa que eu tenho percebido, por exemplo, é que antes da pandemia tinha uma onda muito grande, assim, de 10 coisas que você deve fazer para combater a ansiedade, ou um ritual, assim, de como lidar com você mesmo. E com a pandemia, como aquilo não acabou, as pessoas foram vendo que esses rituais, eles não são mais suficientes, né? Eles vão até um certo limite. E aí a gente tem que se haver com nós mesmos, né? Com as nossas dores, com as nossas frustrações, que é uma dor muito grande, mas também é uma experiência aí de se conhecer, de autoconhecimento. Né? E quando a gente consegue encontrar espaços aí para conversar sobre isso, é mais tranquila, talvez um pouco mais leve, né? Então, que bom que a gente está aqui e vamos continuar criando essas expectativas, vamos continuar se frustrando e conversando e diversificando os nossos investimentos também, né? Quando eu falo assim de amor, eu costumo pensar em algo quase... Dá para a gente pensar como se eu tivesse um dinheiro, né? Eu tenho muito dinheiro comigo, então eu tenho que ver bem onde eu vou investir esse dinheiro. Se eu investir num lugar só, eu tenho mais risco de perder. Se eu investir em vários lugares, né, o meu amor próprio, se eu perco um, eu tenho outro. Então, aquele maratonista, por exemplo, ele investiu todo o dinheiro dele, todo o amor próprio dele só na corrida. Ele não tinha mais outros espaços que ele podia contar. Então, quanto mais a gente conseguir diversificar os lugares de investimento, de amor, mais a gente vai estar assegurado, né? Mais a gente vai ter onde recorrer. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim faz muito sentido. Acho que agora na pandemia isso fez muita diferença para muitas pessoas, né? Então, acho que dá para a gente pensar em autoestima também com essa capacidade de investir o nosso tempo, o nosso pensamento, o nosso amor em outros lugares, assim, né? Nos amigos. A Isa falou, vou fazer uma skincare. Isso também é amor próprio, né? É também investir no meu corpo, vou tirar um dia para ficar sozinha, enfim. Aí cada um tem o seu jeito de investir.
E eu acho que a sua fala liga muito com o poema do Ricardo Reis, que a gente não usou, mas Sim, acabou usando em aula, que eu até vou mandar agora no chat, porque eu acho que foi essa a principal ideia que o Ricardo Reis tenta apresentar nesse poema, que eu acho muito essencial mesmo. E aí, gente, pela última vez aqui, mandar a lista de presença, que eu sou chato com isso mesmo, para vocês garantirem a presença aí e o pontinho que eu sempre dou para vocês. E eu não sei se alguém mais tem uma fala, pode mandar no chat, pode abrir o microfone, fique à vontade. Deixa eu ler o poema com eles, Dalminho, porque Vontade, esse poema ele é um pouco confuso mesmo. Sim. Mas o Ricardo Reis, ele é um heterônimo do Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa, ele criou outros autores, assim, com personalidades próprias, e cada pessoa, né, tinha um jeito de se expressar, de criar o poema. Então, esse é do Ricardo Reis. E isso Então, é o ele que é o fala... genial do Fernando Pessoa, né? Dessa ideia dele criar uma identidade nova para cada escritor, assim. Eu acho, não sou especialista nele, mas o genial dele é ele criar esse jeito de ver o mundo, esse jeito de escrever para cada um desses heteronômicos dele, né? Sim, muito, muito legal mesmo, muito genial. E ele fala assim, o Ricardo Reis, né? Para ser grande, ser inteiro, nada. Teu exagera ou exclui. Ou seja, para você ser grande, ser inteiro, nada seu você tira ou põe, além do que você quer. Se todo em cada coisa põe quanto você é, no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Então ele está falando da autoestima, né? De você não excluir nada do que é seu e nem acrescentar o que não faz sentido para você. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai brilhar independente de onde a gente for, né? Vai ser alto e vai brilhar onde for. Então, acho que ele fala. Claro que a poesia é legal porque ela dá para interpretar cada um de um jeito, mas para mim aqui ele está falando sobre o amor próprio, né? Sobre a gente se amar, se aceitar, não botar nem tirar o que não é nosso. E eu acho que isso é muito importante mesmo, né? Tem a ver com saúde mental, com luto, com depressão, com amor, paixão, com tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Tá bom, gente? Acho que seria isso, Dalmi. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Alguém? Eu sei que o Christian falou que ele já falou demais, e Christian, agradeço muito pela participação de você hoje. Sim, foram todos ótimos, eu adorei. Gostei muito do jeito pessoal que você apresentou aí. Mas, galera, se já que não tem nenhuma fala, então eu acho que, a não ser que alguém queira falar agora. Não. Então, gente, agradeço, sério mesmo, agradeço todo mundo que participou aqui, que expôs falas, tanto no chat como no microfone. Vocês sabem que vocês são, eu tenho muito orgulho Quem só ouviu também. Quem só ouviu também. Você sabe que eu tenho muito orgulho de vocês, por isso que eu sempre trago algum amiguinho diferente meu para mostrar meus aluninhos que eu tenho tanto orgulho aqui, ó. Que eu gosto deles porque são muito participativos, gostam sempre de expor ideias, né? Então, gente, sério mesmo, eu agradeço bastante vocês aí pela participação de sempre. E aquela coisa, qualquer coisa, manda mensagem para mim. Se vocês quiserem... Deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. Sobre a terapia, gente, eu conheço projetos que são gratuitos. Pode falar com o Dalminho, ele fala comigo e a gente vai direcionando. Então, se alguém quiser iniciar um processo terapêutico, quiser conhecer o que é a terapia, vivenciar isso, fala com ele. Estou jogando para você, viu, Dalminho? Fala com ele que a gente vai direcionando para esses projetos que são gratuitos ou que às vezes cobram um valor mais acessível mesmo, porque é uma experiência muito, muito boa, né? De mergulhar em você. É uma experiência única. Então, só falar com o Dalmo que a gente vai pensando juntos, tá bom? Sim, gente. E a Camille mandou aqui, dói muito carregar o peso e ser o melhor professor do Kennedy. Não sou o melhor professor do Kennedy. Eu posso ser o melhor se for o ponto de ponta cabeça, gente, mas não vem com essa não. Mas, galera, valeu aí pela participação de todo mundo, a gente agradece. Como vocês sabem, eu sempre compartilho o arquivo depois, assim, para vocês
da participação de todo mundo e da Vanessa. E aí, se vocês quiserem que a Vanessa de novo participe, manda lá mensagem para mim que a gente agita para a Vanessa. Ou a gente pode convidar alguém com algum assunto mais específico, tá bom? Vocês falem aí que a gente vai pensando. Isso aí. Valeu, Jefferson. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um beijo. Bom final de semana.